Evangelho do Senhor Jesus, segundo escreveu o apóstolo João, capítulo 3. Versículos 14 ao 16. Estas palavras que nós lemos dos versículos 14 ao 16, anelam uma profunda revelação. Naquele dia, Jesus estava dialogando com um fariseu, cujo nome era Nicodemos, era príncipe dos judeus. O judaísmo era predominante naqueles dias. E o doutor Nicodemos, um homem muito conceituado daquela sociedade, um homem de muitas posses, ele resolve ir ter com Jesus. E aquilo não era comum a uma pessoa na estirpe dele. Era comum aos pobres, aos simples. Aonde Jesus estava, as multidões seguiam. Mas um homem como Nicodemos, isto era algo muito difícil. Por quê? Porque o doutor Nicodemos, ele era um ensinador do Decálogo. Ele era um homem que estava na sinagoga ensinando as leis de Deus. Era um homem admirado, de um vasto conhecimento. Contudo, meus amados irmãos, o fato de ele ter procurado Jesus, primeiro detalhe, ele não procurou pelo dia, para não ser visto, para não ser identificado, para não se comprometer. Os irmãos sabem que na hora que você vem a uma igreja, na hora que você toma uma decisão de ser crente, você faz uma aliança com Deus, você se compromete socialmente, familiarmente, e você sofre algumas situações. De certa forma, você começa a ser discriminado. E ninguém da sinagoga iria aceitar um homem como o doutor Nicodemos procurar a Jesus, que não esteve nas escolas deles. E o que levou o doutor Nicodemos a procurar Jesus? Mesmo com medo, porque algo dentro dele o incomodou. Como se um enorme vazio tivesse dominado o seu coração e ele já não sabia mais o que fazer com o vazio da alma. Esta experiência, um dia eu também senti, como o doutor Nicodemos. Eu estava em um assalto, abro aspas, não era um assalto, roubo, não. Na minha época, os bailes em casas de família, normalmente aquelas casas muito grandes, eram chamados de assaltos. Vamos fazer um assalto. Juntava os jovens, era uma noite de festa, para dançar, para beber. Eu estava em um daqueles assaltos, muito jovem, e muitas meninas bonitas. Eu sempre fui namorador,
deixei quando aceitei Jesus. E meus amados irmãos, ali eu estava dançando e tudo mais, de repente este vazio dentro de mim. Parecia um buraco enorme. E eu não consegui ficar naquele ambiente de festa. E eu, dominado pelo aquele vazio, senti uma tristeza muito profunda. E eu driblei, disfarcei, fui saindo, e cheguei no quintal daquela casa. Era a casa da minha tia. E quando eu cheguei no quintal, eu comecei, como todo ser inteligente, a questionar o que estava acontecendo. E de repente, uma lágrima desceu no meu rosto. E eu achei aquilo incrível. Pastor, não é normal? Para mim não. Porque desde 13 anos de idade eu aprendi que homem não chora, nem traz desaforo para casa, e muito cedo eu portava uma arma de fogo. Então eu não chorava, nunca havia chorado. Mas aquela lágrima desceu, e eu não entendi. E eu certamente disse, lágrima, e olhei para cima. E quando eu olhei para cima, pela primeira vez, eu contemplei a beleza do céu. Muitas estrelas. E eu comecei a ficar encantado, como se aquilo fosse algo novo. E, na verdade, o era para mim. Eu nunca tinha visto o céu com tanta beleza. E em meio àquelas muitas estrelas, uma daquelas estrelas, como ganhasse vida, deu um passo à frente e olhou para mim. E aquela estrela começou a luz brilhar mais do que as outras, e ela começou a piscar o olho para mim. Parece uma coisa engraçada, mas aquilo era muito real. E eu fiquei ali admirando, e ali, pela primeira vez, Deus falou comigo. Eu não era crente. O amor de Deus é grande demais para o nosso entendimento. Independente da sua condição, situação ou posição, Ele vem ao seu encontro. Não somos nós que fomos a Deus, foi Ele que veio a nós. Está escrito. E o Senhor começou a falar comigo, e eu comecei a cantar. Pastor, um hino? Não, que eu não era crente. E o pior, eu nem gostava desse povo metido à besta. Havia uma Assembleia de Deus dos fundos da casa onde eu morava. Eu morava com a minha avó. Glória a Deus. E eu ficava na frente da casa, tinha um muro, eu ficava sentado no muro, com uma calça jeans, até o meio da perna arregaçada, com um cordão de ouro no pescoço, ouro, cordão grosso. Era um trem assim grandão aqui na frente, e uma camisa bem arrojada. Glória a Deus. Esperando que o culto terminasse para as meninas, quando passasse eu tirar onda. Mas naquele dia me veio uma música e eu comecei a cantar. E a letra da música era assim: eu hoje estou tão triste. Eu precisava tanto conversar com Deus, falar da minha vida e dos problemas meus. Aí eu dizia, na música, e eu cantando: meu Deus, não sei rezar,
perdoa-me, por favor. Perdi meu tempo aprendendo a amar com alguém que nunca soube o que é o amor. Agora não era uma lágrima, agora era um rio de lágrima. E à medida que estas lágrimas banhavam o meu rosto, preenchia a minha alma. E a presença do Senhor era muito real, só que eu não entendia que era o Senhor. E logo eu vi barulho de garota chegando, imediatamente eu corri para uma pia, lavei o rosto. E elas chegaram assim, disseram, você sumiu? Estou aqui. Aí disse, mas você está chorando? Eu disse, não, foi um cisco que entrou no meu olho. Eu era orgulhoso demais. Mas a grande verdade que o doutor Nicodemos, ele sentiu isso, e foi exatamente isso que hoje eu entendo que era a presença de Deus na vida dele, o levou a encontrar-se com o Senhor Jesus. E naquele encontro, ele fez a coisa certa, porém a forma ou a ação dele que foi errada. Quando ele chegou perto de Jesus, você já viu alguém chegar perto de você e lhe medir? Olhar assim. Lhe medir de alto a baixo. Chega, deixa a gente sem jeito, né? Desarmado. Glória a Deus. O orgulho, a vaidade. Quando ele se encontrou Jesus, falou mais alto. E ele se questionou. Afinal, o que é que eu faço aqui? Eu sou mestre, eu sou doutor Nicodemos. O que é que eu posso aprender de um leigo? Porque Jesus não era considerado para todos, ou para a maioria dos judeus, como filho de Deus. Era como mais um dos profetas que estavam surgindo. Aí ele olha para Jesus de alto a baixo. Glória a Deus. E quando ele olha Jesus de baixo, de alto para baixo, ele diz assim: 3:2. João 3:2. Sabemos que és mestre vindo da parte de Deus, mestre, porque ninguém pode fazer estes sinais que tu fazes, se Deus não estiver com ele. Aí Jesus olha para ele, diz, em verdade te digo, que se alguém não nascer de novo, não pode ver o reino de Deus. Enquanto que Nicodemos, o foco dele era discutir teologia, o foco de Jesus era trazer uma revelação de uma verdade que ele não conhecia e que ele precisava experimentar. Glória a Deus. Aí o Senhor diz para ele, o Senhor não é levado pela pergunta, mas o Senhor, pelo contrário, ele diz a necessidade daquele homem: você precisa mesmo nascer de novo, para que você possa ver o reino de Deus. E doutor Nicodemos, no versículo 4, você me acompanha com a sua Bíblia aí, ele pergunta: como um homem pode nascer de novo sendo já velho? Porventura pode entrar no ventre da sua mãe para vir outra vez ao mundo? Jesus disse para ele: em verdade vos digo, que se não nascer da água e do Espírito, você não pode entrar no reino de Deus. O que é nascido da carne é carne, e o que é nascido do Espírito é Espírito. E a conversa se desenrola, aí o Senhor resolve tentar convencê-lo
da necessidade do novo nascimento. E o porquê do homem nascer outra vez. E aí que aparece João 14. E João 14, você vai lá para Números, capítulo 21, versículo 4 a 9. Veja aí o livro de Números 21, capítulo 4, é no começo da Bíblia. 4 a 9. Aí Jesus leva para este texto que o doutor Nicodemos manuseava na sinagoga. Esse texto que ele abria na sinagoga para explicá-lo aos judeus que aos sábados estavam ali. Glória a Deus. E o interessante é que ele ensinava aquilo que ele não tinha conhecimento profundo. Aí o Senhor diz assim, que como Moisés levantou a serpente no deserto, assim importa que o Filho do Homem seja levantado. Queridos, achou Números 21? Incrível. Israel, povo de Deus, havia saído do Egito pela poderosa mão de Deus, através de Moisés. E eles estavam a caminho de Canaã, terra prometida. E Deus não só prometeu dar uma terra para eles que manava leite e mel, mas prometeu que estaria durante toda a viagem no meio deles. Há muitas pessoas que dizem, não, o Velho Testamento não serve para hoje. Claro que serve. É sombra. Da mesma maneira que Israel foi tirado do Egito, das mãos de Faraó, da escravidão, debaixo de uma promessa, da mesma maneira, eu e você, nós fomos arrancados com mão poderosa de Deus, das mãos de Satanás, do mundo, ou seja, sistema diabólico implantado por Satanás. Nós fomos tirados com promessa de ir não para Canaã terrestre, mas para Canaã celeste, a cidade que o Senhor preparou para nós morar. Aleluia. Nós somos crentes, protestantes, de carteirinha em tudo, porque estamos debaixo de uma promessa de ir para o céu. E o interessante é que o Senhor diz, eu estarei no meio de vós todos os dias. Temos uma promessa, não só de ir para o céu, mas enquanto estamos na jornada, Deus vai estar conosco. Queridos, vamos entender isso à luz das Escrituras. Números capítulo 21, versículo 4. Então partiram do Monte Or, pelo caminho do Mar Vermelho, a rodear a terra de Edom, os inimigos do povo de Deus. Porém o povo se tornou impaciente no caminho. Guarda esta palavra. O povo se tornou impaciente no caminho. Não é só hoje que somos imediatistas, não, irmão. Desde aquela época, as pessoas são impacientes com este negócio de Deus mandou falar, Deus disse, Deus prometeu. E a pessoa, Deus mandou falar, Deus disse, Deus prometeu. Não estou vendo é nada, não estou sentindo é nada. Isso é impaciência. Então observe que desde aquela época o povo se tornou impaciente no caminho. Eles estavam no caminho. O povo, na sua impaciência, versículo 5, o que foi que o povo fez? O que foi que o povo fez, irmãos?
falou, murmurou, criticou, falou mal de Deus e falou mal de Moisés. O pastor Moisés entrou também na história. Irmãos, quando você vê um crente falando mal, murmurando e criticando, comece a orar por ele para que ele não se perca no caminho. Oh, aleluia. Porque não é propício de um crente estar falando mal do outro crente, do outro irmão. Nós somos irmãos. Somos filhos do mesmo Pai, comprado pelo mesmo preço. Temos o mesmo Espírito. Glória a Deus. Pelo contrário, os mais fortes devem ajudar os mais fracos. Nós apresentamos hoje os nossos irmãos mais jovens, mais novos de caminhada com Cristo. Glória a Deus. E o que é que a gente entende por uma pessoa, um bebê, uma pessoa que está dando os primeiros passos, que não sabe correr, que não sabe andar sem segurar em objetos? Vê uma criancinha quando começa a dar, então ela precisa de cuidados, precisa de ajuda. E quem tem que fazer isso? Os irmãos mais velhos. Glória a Deus. Então Israel, meus amados irmãos, estava na caminhada, mas se tornaram impacientes e começaram a falar mal de Deus e de Moisés. Agora veja o que eles disseram, no versículo 5, a parte B. Eles disseram a Moisés: porque nos fizeste subir do Egito, para que morramos neste deserto, onde não há pão nem há água, e a nossa alma está fastiosa, ou tem fastio, deste pão vil. O que é isso? Pão imprestável. Não suportamos mais este pão. Agora você sabe que pão eles estavam falando? O maná. E de onde vinha o maná? Vinha do céu. Era Deus que mandava maná todos os dias para ele. E a comida do céu que Deus estava mandando para eles, eles chamaram de pão vil. Eles não estavam na carne, eles estavam no osso. O crente carnal, ele é capaz de falar mal de Deus, falar mal dos irmãos, do pastor, e de quem quer que seja líder. Ele fala mesmo mal, afronta, se levanta, porque o mal está dentro dele, ele fica impaciente. Glória a Deus. Então, eles começaram a falar de Moisés e de Deus, chamou a comida, o alimento que Deus estava dando de pão vil, imprestável. E o que foi que Deus fez? Versículo 5, me ajuda aí a pregar. Então o Senhor mandou entre o povo serpentes abrasadoras, misericórdia, que mordiam o povo, e morreram muitos do povo de Israel. Pronto. Deus entra em juízo com aquele povo que estava debaixo de uma promessa. Porque as promessas de Deus, diga comigo, as promessas de Deus são condicionais. Isso. Deus disse: eu estarei com vocês enquanto vocês estiverem comigo. Se vocês me deixar, eu os deixarei. Então aquele povo esqueceram que eles eram escravos e que agora eles eram livres. E eles tiveram a cara de pau de chegar para Moisés e disseram assim: você nos tirou do Egito para nos matar neste deserto. Chamou Moisés de quê? Assassino. Você é um assassino. Hoje a palavra não é assassino, não. Tem uma palavra bonitinha: genocida. Você é um genocida.
Você nos trouxe para nos matar neste deserto. Glória a Deus. Meus amados irmãos, Deus então entra em juízo, usando serpentes abrasadoras que mordiam o povo, e morreram muitos do povo de Israel. E quando o povo começou a ser picado pelas serpentes, quando o povo começou a cair mortos, a Bíblia diz no versículo 7, que o povo, diante das serpentes, eles entraram em pânico e foram a Moisés e disse: havemos pecado, porque temos falado contra o Senhor e contra ti. Aleluia. Irmão, está escrito: Deus não terá o culpado por inocente. Deus não terá o culpado por inocente. A alma que pecar, esta morrerá. O pai não paga pelos pecados dos filhos, nem os filhos pelo pecado do pai. Mas a alma que pecar, esta sim morrerá. Não podemos culpar a ninguém se a serpente nos pegar. A Bíblia diz que quem se queixar, queixe-se cada um dos seus próprios pecados. Ah, pastora, mas é muito difícil. Não, não é. É uma questão de coração. Eu tinha tudo para não ser nem crente, imagine pastor. Enraizado, preso, desde o meu nascimento, à Igreja Católica Apostólica Romana. Criado pelo Cone, padre depois Cone, Epitácio, ali em Arapiraca. Fazia parte da juventude. Minha mãe feiticeira. Tinha tudo para não dar certo. Mas Jesus entrou na minha vida. Ele se agradou de mim. Ele se agradou de você. Ele te chamou. Ele te fez uma nova criatura. E deu a você um nome escrito no livro da vida. E colocou anjos ao seu redor para lhe proteger nessa caminhada. Não há desculpas de deixar a Jesus. Mas aquele povo, pelas suas murmurações, as serpentes começaram agora a matá-los aos montões. Mas, arrependidos do que haviam feito, eles correram para aquele que eles haviam falado. Correram para Moisés. Glória a Deus. O homem que não prestava, o homem que eles falaram mal, o homem que eles disseram coisas terríveis acerca dele, o homem que eles chamaram de assassino. Agora eles precisaram correr para este homem para pedir perdão pelos seus próprios atos. E o arrependimento faz toda a diferença. E quando eles foram a Moisés, ele disse assim: ora ao Senhor que tire de nós as serpentes. Foi o que eles disseram. Eles pediram a Moisés que orasse. Moisés era muito crente, irmão. Se Moisés não fosse crente, ou fosse um crente mal criado, eles podem vocês mesmos. Vocês não são. Mas não, Moisés, homem de Deus. E homem de Deus não ama só quando está sendo amado. Ele ama quando está sendo amado. Ele ama quando está sendo perseguido. Ele ama quando está sendo odiado. Aleluia. Ele nunca retribui mal por mal. Então Moisés orou pelo povo. E quando ele orou pelo povo, aí você vai observar no versículo 8, que Deus entra em cena para falar com Moisés. Isto quer dizer que Moisés era um homem de intimidade com Deus. Um homem que tinha comunhão, uma comunhão profunda. Então Deus
Deus fala com Moisés e diz: Moisés, faça uma serpente abrasadora, põe-na sobre uma haste, e será que todo mordido que a mirar viverá. Essa palavra tem as raízes do espanhol, né? Mira-me, olha-me, mirar, mira-me, irmão. Então, quem olhasse para a serpente de bronze feita por Moisés, amando de Deus, ficaria curado. Versículo 9: fez Moisés uma serpente de bronze e a colocou sobre uma haste. Sendo alguém mordido por alguma serpente, se olhasse para a de bronze, sarava. Aleluia. Vamos voltar para João, capítulo 3. Doutor Nicodemos ensinava assim, como eu estou ensinando. Ele não sabia juntar as peças. Aí João 3,16, Jesus disse: de modo que, como Moisés levantou a serpente no deserto, assim importa que o Filho do Homem seja levantado. Em outras palavras, esse Filho do Homem aqui é um título dado à pessoa do Senhor Jesus. Se a gente traduzir, vai ler assim: de modo que Moisés levantou a serpente no deserto, assim importa que Jesus seja levantado, para que todo aquele que nele crê tenha a vida eterna. Glória a Deus. Então, o profeta Isaías diz: olhei para mim e sereis salvos todo o povo da terra. Quando Jesus foi levantado, lá no Monte Caveira, todos aqueles que olharam para ele, crendo, não é só olhar, é olhar crendo, tem ou recebia a vida eterna. E aquela haste de bronze feita por Moisés significava afinal o quê? Aquela haste significava maldição. Todas as vezes que alguém era picado pela serpente, que olhava para aquela haste, ele lembrava que ele estava debaixo de maldição, como consequência do seu próprio pecado. Glória a Deus. E o que é que tem a ver com Jesus? Tudo. Porque a Bíblia diz que Jesus nunca pecou. Mas, condenado à morte, morte de cruz, ele se fez maldito. Aleluia. E todos que olham para o sacrifício do Calvário, lembra que ali, naquela morte, está todos os meus e os seus pecados. Aleluia. Quando Jesus do Calvário, de braços abertos, preso àquela cruz, disse: Deus meu, Deus meu. Ele não disse meu papai, ele disse Deus meu. Por que me desamparastes? Porque naquele momento que todos os nossos pecados Jesus tomou, Deus amava Jesus, mas Deus odeia o pecado. Aí Deus deu as costas, não por conta do filho, mas por conta da maldição do pecado. Glória a Deus. Aleluia. Que ele podia ter saído de lá, mas ele sabia a que tinha vindo. Então Jesus disse: da mesma forma que a serpente foi levantada, eu vou ser levantado. Para quê? Para quebrar a maldição e
todos quanto a serpente mordeu, ou seja, toda a humanidade que Satanás está enganando, estão indo para o inferno. Eu não quero que ninguém vá para o inferno, eu vou tomar os pecados de todos, e quem acreditar neste sacrifício vai ser salvo, vai ter o privilégio da vida eterna e entrar na cidade santa pela porta. Oh glória! Aí vem João 3,16, que diz: porque Deus aqui é o Pai, amou o mundo de uma maneira tão grande, que fez uma entrega do seu único Filho, Jesus, para que todo aquele que nele tenha a vida eterna. Aleluia. Numa outra oportunidade, eu vou explicar aos irmãos o que é a vida eterna, o que é ter a vida eterna. Que Deus em Cristo abençoe vocês. Vamos à parte administrativa.